Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sinduscast. O Sinduscast é o podcast do Sinduscom Paranaoeste que reúne aqui empresas, profissionais, líderes do setor para debater temas e tópicos que são relevantes à indústria da construção. Por isso, eu quero te dizer que para você acompanhar com regularidade os nossos episódios que são divulgados, é importante que você siga aqui o canal do YouTube, se inscreva aqui no canal do YouTube, ou se você tiver no Spotify, se inscreva aqui no canal do Spotify também, para que você não perca nenhum dos nossos episódios que vão ao ar. O Sinduscast, ele traz um conteúdo muito relevante, por isso é importante que você sempre compartilhe esse conteúdo. De nada adianta você apenas assistir, se não compartilhar ele para quem é da área, para quem tem interesse e para quem você observa que aquele conteúdo específico é importante. Hoje o tema é muito bacana, hoje o tema ele é extremamente relevante para quem já construiu uma obra, para quem entende o que é um pós-obra. Nós vamos trazer aqui a temática sobre a nova norma de garantias. E eu trago aqui junto comigo o Dr. Sandro e a Vanessa Wentz. O Dr. Sandro já esteve aqui, é a segunda participação dele no Sinduscast. O Dr. Sandro ele é graduado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, ele é pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil pela Univel, é coordenador jurídico do Conjura aqui no Sinduscom, coordenador jurídico da SIC, ele é membro do Conselho Jurídico da CEBIC, advogado e militante na área. Dr. Sandro, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Sinduscast. Vinícius, Vanessa, muito bom dia. Muito obrigado pelo convite para retornar, para falar mais uma vez sobre um tema de muita relevância aí para a construção civil. É sempre um prazer me direcionar para um público tão seleto, um público tão especial, um público tão preparado quanto são os associados ou não associados também do Sinduscom, mas que gravitam nesse universo da construção civil. É um mundo muito técnico, um mundo de pessoas estudiosas, um mundo muito preparado, então é uma responsabilidade muito grande e uma honra estar aqui e dividir aqui o espaço, dividir aqui o momento com a Vanessa, que é aí uma craque da matéria, referência aí em todo o Paraná no assunto e certamente aí vai ser muito enriquecedor a colaboração aí dela nesse debate aqui, nessa conversa. Então, obrigado. Obrigado. O advogado, além de se vestir bem, ele fala bonito, bem, né? Ele fala bem, né? É uma honra tê-lo aqui. É uma honra tê-lo aqui. Vanessa Wentz, engenheira civil, formada em 2017, sócia proprietária da Studium Soluções em Engenharia. Ela é gestora do grupo de manutenções pós-obra aqui no Sinduscom Paranaoeste. É especialista em gerenciamento e execução de obras em engenharia diagnóstica e atua diretamente na parte que envolve todas as tratativas pré, durante e pós-obra com o intuito de zelar pelas vidas e pelas edificações que elas habitam. Vanessa, seja muito bem-vinda ao Sinduscast. Muito obrigada, Vinícius, pelo convite. Obrigada, Dr. Sandro, pela parceria aí, não só no nosso grupo de manutenção pós-obras, mas também nesse episódio. Espero poder contribuir muito aí com quem estiver nos ouvindo, porque o assunto dá bastante o que falar. Que bacana. Vanessa, vamos lá. Vamos pensar assim, ó. A gente entrou em vigor uma nova normativa, né? Nós tínhamos até então, falávamos muito na norma de desempenho. Eu lembro que eu com regularidade trazia para os meus alunos, eu falava 15575, 15575, norma de desempenho, né? E hoje não é mais ela o nosso guarda-chuva, né? Fala um pouco então sobre a atualização da nova norma de garantias, um pouco sobre o que existia antes, o que existe agora. O que existia antes era a norma de desempenho, que ela veio como um manual de como construir com o mínimo padrão necessário para que uma edificação tenha durabilidade. E dentro dessa norma de desempenho, que é a 15575, que tanto se fala, e ainda vai se falar muito nela, porque ela ainda tem bastante relevância,
ela tinha uma tabela de garantias sugestiva. Para que servia isso? Para a gente colocar no manual do proprietário, para dizer para as pessoas que iriam adquirir um imóvel, olha, o seu sistema de alvenaria tem tantos anos de garantia, seu sistema de revestimento cerâmico tem tanto tempo de garantia, rejuntamento, selantes, tinta e afins. Porém, era algo muito amplo, muito abrangente e era tratado de uma forma não individualizada. Por quê? Porque ele pegava, por exemplo, o sistema de esquadrias. Esquadrias têm tanto tempo de garantia. Porém, dentro de uma esquadria, nós temos o vidro, nós temos o alumínio, nós temos os componentes elastoméricos, nós temos as fitas de vedação, temos as roldanas, temos o trilho, temos infinitos tipos de materiais. Como que eu vou dar 5 anos de garantia para uma roldana que dura 1 ano? Então, as construtoras acabaram encontrando um grande impasse e tendo que assumir grandes custos e grandes prejuízos porque eles não conseguiam balizar o que eles iriam fornecer de garantia em cima de um fornecedor terceirizado. E isso é o que essa nova norma de garantias traz para nós. Ela faz um detalhamento bem específico de cada componente dentro de um sistema que precisa de uma garantia específica. Então, agora a gente tem um norte melhor, temos um argumento melhor e também temos como cobrar também dos nossos fornecedores terceirizados que eles nos forneçam a garantia para cada item, cada componente. Juridicamente melhorou, doutor Sandro? Vinícius, era necessária a intervenção dos órgãos competentes na publicação das normas, a questão das garantias, né, Vanessa? Havia aí uma insegurança jurídica, havia aí uma preocupação do setor por conta de não se saber exatamente em que terreno você estava pisando. Especialmente porque, Vinícius, quando você fala em garantia, isso aí necessariamente você está falando de algo extremamente técnico, extremamente peculiar. Ou seja, toda vez que você tinha que ter uma discussão envolvendo garantia e que isso aí fosse levado ao crivo do judiciário, você não sabia qual que seria o entendimento nem de juiz de primeiro grau, nem juiz de tribunal e nem de STJ. Porque o assunto realmente é muito técnico. Uhum. E aí você necessariamente passaria por uma perícia e não raras vezes, em que pese haver norma regulamentadora também para perícia, você nem de peritos judiciais, você tinha a segurança de que se faria a interpretação da norma, da legislação, como realmente tem que ser. E agora a norma 1770, que eu tenho aqui... 1770, né? De 2022. Ela foi elaborada no Comitê Brasileiro de Construção Civil, pela Comissão de Estudo de Garantias das Edificações. Ela vem para colocar aí fim à celeuma, né, Vanessa? Agora temos aí tabelas muito bem elaboradas, com mais de, acho que 190, né, itens. Eu tenho anotado aqui, porque é uma enormidade aí de mais de 180 itens para praticamente todos os tipos de falhas. Ela é dividida aí em 3 tabelas, a Vanessa vai poder falar um pouco melhor sobre isso aí, onde cada uma das tabelas traz a garantia para cada componente da obra. Mas, em resumo, 5 anos, 1 ano, 3 anos ou no momento da entrega. Né, Vanessa? E por que todo esse zelo, Vinícius? Por que toda essa preocupação do setor? Por conta das demandas judiciais envolvendo questão de garantia. 90% das demandas que são submetidas aí ao judiciário, elas tratam de questão de garantia. 90%. Isso não é pouca coisa. Tivemos agora em São Paulo participando do ENIC e somos membros lá do Conselho Jurídico do ENIC. Teve um caso de... me parece que mais de 5 mil ou 7 mil ações extintas no estado de Sergipe, propostas por um único escritório de advocacia
para discutir aí questão de vício de obra pública que foi repelida aí pelo judiciário, porque entendeu que eram demandas que não tinham aí razão e por um laudo assinado, todos eles por um único engenheiro, um copia e cola. Uhum. Isso ilustra o quanto que virou aí ações predatórias, né, contra as construtoras, que no caso de Sergipe teve aí caiu na mão de um juiz de bom senso e que olhou de perto o processo e num canetaço aí extinguiu tudo, mas poderia não ter extinguido. Começou a ver os Ctrl-C, Ctrl-V ali Isso dos mesmo. processos. Mas isso foi assim, um caso isolado de um estado e que não serve como um exemplo. Foi um ótimo parâmetro, mas o que se vê aí é uma enormidade aí de demandas e é uma preocupação. Tem muito, quando a gente fala, para mim na minha cabeça, quando fala em norma de garantia, só vem uma coisa na minha cabeça, né? 5 anos. Todo mundo fala em 5 anos, não, é 5 anos, é 5 anos. Esse senso comum de 5 anos, Vanessa, não é uma verdade, né? Não. É algo que é bem enraizado na cabeça de toda a população e quem compra um imóvel, a partir do momento que se depara com um problema, já pensa, meu Deus, como que eu acabei de comprar meu apartamento, não tem garantia de 5 anos? Então essa é a pergunta base que nós recebemos toda vez que adentramos em algum local que tem algum problema pós-obra. Desculpa. Pode ir. Não, eu só ia dizer que essa questão dos 5 anos, ela tem um motivo para existir, né? Porque o Código Civil prevê 5 anos. O Código Civil. Solidez e segurança. Boa. Tá? Eu não gosto muito de ler texto de lei, mas nesse caso aqui, eu acho que vem a calhar. Então, o artigo 618 do Código Civil, ele nos traz o seguinte: nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, ou seja, obra, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de 5 anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo. Ora, quando você está falando para um público de engenheiros, todo mundo sabe o que é solidez e segurança. Então, realmente, quando você falar em solidez e segurança, você tem lá sim a garantia de 5 anos, isso aí é pacificado, é texto de lei, e não tem muito o que discutir. Mas uma obra, ela não é composta só por itens de solidez e segurança, né? O que não é solidez e segurança, a nova norma regulamentadora, 1770, traz lá muito bem elencado em suas tabelas, tabela 1, tabela 2 e tabela 3, o que é para cada item o que traz de prazo de garantia, e o prazo é aquele. Uhum. Você não pode dar 5 anos de garantia, eu vou chutar aqui, tá? Eu não estou com a norma aqui, mas eu vou chutar aqui. Uma esquadria, que nem a Vanessa falou, ou um aquecedor que o próprio fabricante dá 2 anos de garantia, e você estender essa garantia por 5 anos. Perfeito. É claro que nós estamos falando aqui de garantia legal, garantia obrigatória. É claro que o fornecedor, no caso a consultora, ela pode dar garantia estendida, o que a gente chama de garantia contratual. Uhum. A consultora pode muito bem dar e, uma vez dada, terá que cumprir. Uhum. Tá? Mas em não havendo a garantia contratual, uma extensão da garantia, a garantia é legal. Uhum. E para cada componente da obra, tem lá a sua própria garantia, inclusive no momento da entrega. Exato. Tem itens que é na entrega, que se você não detectar, desde que não seja um vício oculto, evidente, né? Desde que seja um vício aparente e você não detectar esse vício no momento da entrega, no momento da visita técnica, e há que você ter, né, Vanessa, todo um cuidado aqui com visita técnica. Visita técnica merece um capítulo especial aqui da nossa conversa. O momento é aquele. Então, enfim, eu penso que a norma ela veio para colocar aí um fim a celeuma em que pese a aplicação dela não é para obras que já existam, tampouco para obras que já foram, que o projeto não foi entregue não foi protocolado até 12 de junho de 2023, né? Daqui para frente, para obras que o projeto foi entregue, foi protocolado a partir desta data, já está valendo, e ao longo do tempo, aí que o tempo for passando, ela vai se tornar cada vez mais útil. Uhum. Exatamente. Até para complementar o que o Dr. Sandro falou, essa questão de solidez e segurança era algo que
não só para a parte jurídica, mas para toda a parte técnica também, para os técnicos da área, era algo muito subjetivo, porque não tinha uma delimitação do que era uma solidez e segurança da obra. E agora, a norma de garantias, na tabela que fala ali dos 5 anos, ela traz contenções, fundações, estruturas e afins, que são as partes que realmente você não pode ter um problema. Não tem como. Se eu tiver um problema de uma contenção, você muito bem sabe o que pode acontecer. Um desmoronamento é algo que comprometa a segurança da edificação e dos seus usuários, né? Então, por isso que essa norma é tão importante e ela foi tão debatida. Eu participei de alguns debates que teve da comissão, ali promovidos até pela CEBIC, e era a maior preocupação, era pegar a população e explicar para que todo mundo entenda o que é solidez e segurança e o que é o restante da obra. E aí a norma vem delimitando cada um desses itens. Tá, mas vamos lá, acho que você entrou num tema que é interessante. Vou imaginar, eu vou colocar a minha atuação, que é a fundação, claro, né? Vou imaginar que eu fiz uma fundação e ela foi uma fundação que, por exemplo, ela utilizou um concreto inadequado. E o concreto, doutor, só para o senhor entender, quanto mais poroso ele for, ele vai se degradando ao longo do tempo, né? Então, o concreto com uma resistência baixa, alta porosidade, causa redução da capacidade de suporte do elemento. Então, se eu uso um material inadequado, a tendência é que, ao longo do tempo, dali a 10 anos, por exemplo, essa minha fundação possa começar a apresentar deformações excessivas, além dos admissíveis, e gerando, obviamente, trincas, fissuras, né, rachaduras e assim por diante. Mas aí você falou de 5 anos, solidez e segurança. E a norma de desempenho me fala de responsabilidade e de 50 anos. Como é que fica isso aí? Nós temos vida útil de projeto, que é toda a fundação que é projetada, toda a edificação, toda a estrutura de uma edificação que é projetada, ela tem que ter uma vida útil de projeto de 50 anos, salvo que sejam feitas as devidas manutenções e inspeções. Por isso que nós trazemos algo muito importante, que é o manual de uso, operação e manutenção, porque ele nos baliza e ele dá a responsabilidade para o usuário da edificação também cuidar dela. Porque a vida útil de projeto só vai ser atingida, você só vai poder garantir uma fundação que dure 50 anos se eu, como usuário, fizer a minha parte. Se eu detectar uma fissura, eu já tenho que avisar no momento que eu detectar. Eu tenho que cuidar disso, eu tenho que tratar isso preventivamente para que eu não tenha que tratar corretivamente. Nós temos um parâmetro bem legal que se chama lei de Sitter, que é uma progressão exponencial de ordem 5, que custa R$1 para eu construir, custa R$5 para eu fazer uma manutenção preventiva, custa R$25 para eu fazer uma manutenção... corretiva. Custa R$1 para eu fazer uma edificação, 5 para eu fazer uma manutenção normal. Rotineira. Aí custa R$25 para eu fazer uma manutenção de intervenção e R$125 para eu fazer uma correção. Então, isso é algo muito... Coloca zeros nessa conta para você ver. Então, toda vez que eu tenho que corrigir algo, é 125 vezes mais caro do que eu construir do zero. Então, por isso que tem edificações que nós temos aquela análise pericial, compensa consertar isso, ou eu tenho que indenizar, tenho que demolir, tenho que construir de novo. Sim, porque o custo de reparo é muito alto. Muito alto. Eu não conhecia essa conta aí, mas eu imaginava que ela era... bem grande. Eu falo de fundações, doutor Sandro, fazer uma estaca custa R$20 o metro. Agora, fazer uma estaca de reforço custa R$1.500 o metro. Porque todo o trabalho para o acesso, a forma de escavação, a forma de... então, é realmente muito mais oneroso. Legal esse tópico que você trouxe, Vanessa. Você trouxe um manual, o manual do uso... Operação e manutenção. Do uso, operação e manutenção. Só deixa eu linkar só rapidamente aqui, Vini.
Você falou ali a questão do cimento, né? Do concreto, Eu tenho um pouco de conhecimento disso aí, porque já participei de vários processos onde teve que fazer os ensaios. Tá? A norma, ela se preocupa, na edição da norma, onde tem lá a introdução das pessoas que trabalharam e também, se você pensar dentro dela algumas partes, você conclui que ela se aplica a todas as partes envolvidas, a questão da norma, dessa nova norma de garantia. Projetistas, construtores, usuários e fabricantes, ou seja, todas as partes que têm envolvimento com a norma, todas elas têm lá o seu grau de responsabilidade no que toca às garantias. Todo mundo tem que estar por dentro disso aí. Todo mundo tem que estar atento. E mais, Vini, eu tenho aqui um pequeno quadro que a gente vai estudando, né? Do quanto a norma dialoga com outras normas. Claro que a Vanessa poderia falar muito melhor do que eu com relação a isso aqui, mas se me der licença, Vanessa. Então, a norma regulamentadora como centro e gravitando em torno dela, mas dialogando intimamente com a norma, temos a 16747, que é de inspeção, a 16280, que é de reformas, a 15575, que é antiga de desempenho, mas ainda vigente, né, para construções antigas, a 14037, que é a elaboração dos manuais, a 13752, que é de perícias, e essa aqui muito importante, porque ela é que vai dizer sobre a rigidez da norma 17170 a 5674, que é da manutenção. Então, assim, mais do que nunca, teve aí um liame entre todas as normas de garantia com a nova norma. Aliás, todas as normas de desempenho e afins com a nova norma de garantia. Bacana. Não, eu fico pensando que esse manual de uso que tu comentou agora, de garantia, ele passa a ser fundamental que ele seja elaborado para o construtor, né, o incorporador, enfim. Ele precisa realmente entregar isso ao usuário, senão... Porque eu, como usuário... se eu sou leigo, por exemplo, né? Eu não sei a cada quanto tempo eu tenho que, sei lá, vou dar um exemplo, limpar a minha calha. Dando um exemplo hipotético aqui, né? Eu não sei quanto tempo. E lá no manual vai constar esse tipo de informação, né? Exatamente. Temos a norma específica para a elaboração do manual. Ela elenca cada item que tem que constar, tem que ter a descrição do sistema, tem que ter um plano de manutenção genérico, né? Um plano de manutenção preventiva genérico, que é balizado tanto na norma que fala sobre as diretrizes para a elaboração do manual, como também a norma 5674, que fala sobre a manutenção. Porém, não é algo engessado, até porque cada região a gente tem um tipo de clima, um tipo de durabilidade dos materiais e afins. Se pegarmos Cascavel, que é a nossa cidade, em dias normais, temos mais de 20 graus de variação térmica ao longo do dia. Agora, por exemplo, começamos com 10 graus amanhã, o início da manhã com 10 graus e vamos terminar o final da tarde com 28. É o nosso dia a dia. Então, como que o meu selante, o meu famoso PU, vai ter uma durabilidade que não vai ter a mesma durabilidade que tem lá num clima super seco ou num clima super quente, no Mato Grosso. Em cada local vai ter um comportamento. Né? Então, nós, como técnicos, precisamos pegar essas normas como um norte, mas sempre com justificativas plausíveis devemos adaptar a nossa realidade. Tanto que nós, dentro da Studium, quando fazemos os manuais, nós personalizamos toda a nossa parte de manutenção preventiva para ensinar de fato o usuário que é leigo, de uma maneira bem simples, o que ele tem que fazer a cada quanto tempo. Porque eu não posso pegar algo pronto da internet, porque tem muito material pronto na internet, tem manual pronto na internet, tem plano de manutenção preventiva pronto na internet, tem tabela de garantias pronta na norma e afins. Só que eu não posso copiar essas informações sem ter o mínimo de
a mínima conferência técnica para saber se isso vai fazer sentido ou não. Porque senão eu vou falar que o meu cliente tem que fazer a manutenção da calha a cada 6 meses, a limpeza da calha a cada 6 meses. Sendo que naquela região não chove. Então aqui, na nossa região, principalmente no período que entramos agora, de chuvas intensas e diárias, em períodos de chuva é semanalmente. Eu não posso deixar que uma calha entupa com resíduos, com folhas, com galhos e afins. E aí, se essa calha entope, ela enche, transborda e alaga a edificação. Aí, como que vamos definir essa garantia? A garantia, a construtora não assume essa manutenção, mas muitas vezes, pelo incômodo, a construtora acaba absorvendo o custo. Muito até naquela frase dos 5 anos, né? Não, mas 5 anos a garantia aqui, né? Exatamente. Então, nós entramos num ciclo vicioso que as construtoras não sabem como sair. Aí que entra a especialização em engenharia diagnóstica, para que nós saibamos definir os limites e entender o que funciona em cada região, como que as edificações se comportam. Eu só queria antes, Sandro, só me lista, Vanessa, basicamente assim, o que tem que ter dentro desse manual? Tá, dentro de um manual é muito importante que nós tenhamos a descrição básica do sistema, então explicando o que é uma porta de madeira, o que é uma janela de alumínio, o que é uma impermeabilização, o que é uma fundação, para que os leigos saibam, quando eu falar a garantia da fundação, eu entendi o que é uma fundação. Então, muitas vezes nós utilizamos também ilustrações, porque às vezes as pessoas leigas não têm o conhecimento de saber que uma estaca fica dentro da terra. Então, ela fala, o que é isso? O que é? É o famoso alicerce. O que é? O alicerce da minha casa, não tem alicerce? Então, ela define a descrição básica e objetiva dos sistemas. Depois, nós temos os cuidados de uso e manutenção, que é não perfurar áreas impermeabilizadas, não limpar janelas com objetos pontiagudos, com faca, que as pessoas pegam a faquinha e um paninho e vão limpar o trilho da janela. Isso danifica os componentes, danifica a roldana. Então, eu tenho que ensinar o meu usuário a utilizar a edificação dele sem danificar e sem antecipar a degradação dela. Depois, temos também temos a descrição dos sistemas, cuidado de uso e manutenção, temos o plano de manutenção preventiva, temos a delimitação das garantias com o termo de garantias bem específico, que a nova norma, a 17170, trouxe algo fantástico para nós, que ela delimita exatamente o que é responsabilidade de quem. A construtora tem a obrigação de optar por bons fornecedores, por bons materiais e pelas boas técnicas, boas práticas e normas da construção como um todo, para garantir aquela vida útil, né? Tanto a vida útil de utilização quanto a vida útil de projeto. Depois, temos o usuário. O usuário tem que zelar pela edificação. E a norma é bem específica. A garantia só é válida desde que se faça a manutenção. Perfeito. Então, se eu não limpar a minha calha, a construtora não vai vir na minha casa consertar o meu forro em gesso que danificou por conta da infiltração. Então, se eu não refizer a minha pintura com o prazo especificado no meu manual, a construtora não vai assumir uma garantia de uma fachada que está com infiltração para o interior da edificação. A norma, ela vem bem específica e bem delimitada nessas questões. Que bacana. Você tem que ter em mente que você tem, de um lado, nessa relação aí, um fornecedor, que é uma consultora, e um consumidor, que é o adquirente do imóvel, o usuário, né? E se existe lei no Brasil que pegou, tem lei que não pega, né? Que a gente chama de letra morta, tem lei que não pega. Mas o Código de Defesa do Consumidor é uma lei que pegou, e pegou muito. Então, toda vez que você tiver uma relação de consumo, é tudo mais delicado. Por exemplo, a questão do manual. Em que pese você entregar um manual muito bem elaborado, muito bem feito com muito cuidado, completo, que nem a Vanessa falou, não pego na internet, feito ali artesanalmente para cada obra, ainda assim, eu recomendo você ensinar o teu adquirente a ler o manual ou interpretar o manual, seja através de hoje em dia um link onde ele pode acessar, ou existe DVD aí? Não existe, é uma mídia que não existe mais. Acho que não. Não. Tá. Um QR Code. Um QR Code. Eu falando em DVD, né?
Tá bom. Um QR Code para ter acesso. E mais do que isso, a Vanessa deve lembrar disso aí, no grupo de manutenção pós-obra, estávamos até pensando, Vini, de desenvolver um aplicativo ou alguma coisa afim para imaginar, vamos imaginar um prédio que tenha lá um síndico, para que esse síndico fosse lembrado de cada vez que ele tivesse que fazer uma manutenção de cada item. Se você for pensar, não é obrigação do fornecedor, da construtora, ficar lembrando o síndico de cada momento que ele tem que fazer uma manutenção. Mas pensando em relação custo-benefício, o que seria mais caro, mais trabalhoso para o fornecedor, para a construtora? Lembrar o síndico ou depois ter que ir lá e ter que apagar um incêndio que já aconteceu? Ok, que ele vai estar resguardado por a questão da garantia, da manutenção. Sim, mas até aprovar, isso, né? Exatamente. É mais fácil fazer. É mais fácil você lembrar. Porque se isso aí for judicializado, eu aqui de novo aqui falando como advogado, mas não, tá certo. Estou aqui para isso, né? Isso aí. Você tem que lembrar que quem vai estar julgando a tua demanda ali é um juiz. E esse juiz, ele é um consumidor. Em algum momento da vida dele, esse juiz, ou um irmão, uma irmã, um filho, um pai, passou por um problema. E ele não vai querer, bom, estou aqui generalizando, mas pode ser que ele não queira pensar que essa garantia, que essa manutenção não foi feita e por conta da falta dessa manutenção, e tem aquela ideia dos 5 anos, porque o judiciário também tem muito enraizado, muito ancorado essa questão dos 5 anos, e não é. Então, o que eu recomendo? Que toda vez que você tiver uma relação de consumo, que você olhe com olhos mais atentos para isso, porque o consumidor, ele entra, ele quer usar, ele vai ter zelo pelo carro, ele vai ter zelo por algumas outras coisas, mas o imóvel, para ele, é uma casa que não tem fim, e que não precisa da manutenção. Você falou do síndico agora, o papel do síndico é fundamental. Não é fácil ser síndico, não, né? O síndico tem previsão de responsabilização pessoal dele na lei. O síndico, ele tem muita responsabilidade. Atenção, síndicos aí, se atentem. Se atentem. E o síndico, ele é a alma do condomínio. Inclusive, os manuais são feitos, né, Vanessa? Um manual, quando você está falando de um prédio, um manual pro dono da unidade e um manual pro síndico, porque é diferente, né? É o síndico que tem que ter a preocupação das áreas comuns, um elevador, um motor lá, a questão lá da hidráulica, são garantias e preocupações afetas às áreas comuns e do síndico, né? Exatamente. E ainda falando do manual, a gente chama de manual de uso, operação e manutenção, que pode ser dividido em manual do síndico, manual do proprietário, né? Que é o proprietário da unidade autônoma. E por que é tão importante ele ser bem elaborado? Porque a nossa nova norma de perícias também sofreu uma atualização aí recente. Ela traz o vício que nós já conhecemos, tem o vício oculto da edificação, tem o vício aparente, que é o de fácil constatação, e agora temos o vício de falta ou falha na informação. Então, se eu não entrego um manual delimitando que o meu usuário precisa fazer as manutenções e que ele tem determinado prazo de garantia para cada item, subentende-se que eu dou garantia de 5 anos para tudo. Aí o juiz vai pegar essa falha de informação e vai falar assim, meu amigo, não me interessa se você fez ou não fez. Aqui, ó, o único balizamento que eu tenho é o Código Civil, 5 anos, porque você não entregou nada. Então, o manual, ele não é importante e necessário, ele é obrigatório. Obrigatório. Caramba, que bacana, Vanessa. É por isso que eu falo que só o conhecimento faz com que a gente evolua, com que a gente esteja dentro por dentro de tudo, porque assim, isso está falando, pode ser que alguém que está nos ouvindo nem tenha ainda se atentado a isso, né? Muita gente. Muita gente, então a gente realmente precisa falar disso, e eu quero só trazer aqui um ponto. A gente falou um pouco sobre o grupo de manutenções aqui dos Com Paraná Oeste. Queria que você falasse um pouco o que faz o grupo de manutenções do Sinduscom, o que são debatidos lá dentro desse grupo.
Vini, só me permite, porque depois... Deve. Senão depois Saiu eu o gancho. perco o momento, Deve. né? Você falou muito bem, que tem pessoas que nem estão atentas, que não estão ligando, mas a norma, quando você fala em garantia, em manual, em QR Code, etc., o que vem em mente é uma grande incorporadora que entregou um grande conjunto de apartamentos E não. síndico. A norma é para qualquer edificação. Olha só. Então, aquele empreiteiro que construiu uma unidade, uma casa, claro que você vai ter que trazer a proporcionalidade dessa realidade. Mas a norma é a mesma, as preocupações são as mesmas, as garantias são as mesmas. A ação depois vai vir igual. É igual. E é importante nós pegarmos essa informação, porque eu acabei de lembrar de algo bem importante. A norma de desempenho, ela não era válida para obras de reforma. Então, se eu fizesse uma reforma, eu não poderia usar a tabela de garantias da norma de desempenho, porque não era válido para mim. Uhum. E se eu usasse, e depois, como construtora, fosse judicializado, eu ia cair por terra. Era como se eu não tivesse entregue nenhuma informação. Uhum. Agora, a nova norma de garantias, ela também funciona para reformas. E não só isso, ela dita específico quando uma construtora faz uma manutenção. Então, a construtora entregou, deu uma fissura em uma parede, e estava dentro da garantia, a construtora foi lá e consertou. Ela fala agora sobre qual a garantia que eu dou sobre a minha garantia, sobre a minha manutenção. Porque antes, essa garantia, ela entendia-se que se renovava. Então, eu tinha garantia de 2 anos para fissura em revestimento argamassado, reboco da parede. E aí, a construtora ia lá com 1 ano e 5 meses e fazia a manutenção da fissura. Mais 2 anos de garantia. E aí, ia virando uma garantia eterna. Porque era algo que era muito subentendido. Não tinha algo que falava exatamente como que eu deveria proceder nesse caso. Agora, a nova norma de garantias, ela estabelece. E aí, ela fala em 90 dias ou o prazo remanescente da garantia da tabela. Interessante. Eu tenho que dar no mínimo 90 dias, ou se ainda tiver 6 meses, ali a partir do momento que eu entrei na edificação, constatei o defeito e fiz a manutenção, eu ainda tenho 6 meses para validar a garantia de 2 anos pela tabela. Então, é 6 meses, não é só 90 dias. Bacana. Então, agora as construtoras têm alguém com quem contar, que é a norma. E não só as construtoras, mas também o usuário, porque aqui nós falamos do nosso meio técnico, mas nós também conseguimos balizar muito a questão de garantia em benefício de ambas as partes, porque a norma ela não vem para favorecer a construtora, ela vem para estabelecer os limites da relação de consumo. Ótimo. Porque antes nós tínhamos a construtora é X e o usuário é a parte mais prejudicada. Então, era sempre o mais fraco vence. O mais fraco vence porque ele tem menos poder de consertar e a construtora tem mais grana. Então, agora ela estabelece. Claro, a construtora vai ter que arcar com os custos se ela executar uma obra mal feita. Mas eu preciso que o meu usuário também ajude, faça as manutenções que são informadas no manual para que tudo isso funcione. Porque no cenário perfeito, na teoria, é lindo, funciona maravilhosamente bem, mas desde que cada um faça a sua parte. Isso aí, existe um dizer jurídico que se aplica muito, indúbio pró-consumidor, ou seja, na dúvida, pró-consumidor. Está mudando um pouco. Com o advento aí de normas muito bem elaboradas e também de uma oxigenação, vamos dizer assim, do judiciário, com juízes mais atentos e com um trabalho também muito grande da CEBIC, por exemplo, junto aos tribunais superiores, está havendo aí uma conscientização de que o consumidor, de que o adquirente, ele tem que fazer a parte dele, especialmente na questão da manutenção. E eu acho que isso aí vai demorar um pouco ainda, tá? Eu acho que ainda não está maduro, mas a tendência é que ao longo do tempo, essa questão da validade, da garantia, só mediante a manutenção, isso aí vai ser uma coisa muito, muito do dia a dia nosso do judiciário. Acho que o julgador está atento a isso, mas ainda não se compreendeu muito bem essa questão da manutenção.
E não é qualquer manutenção, né, Vanessa? É manutenção por quem sabe fazer a manutenção, dependendo até com a expedição, DRT e etc. Né? Eu ia falar, porque você tem que provar que você fez aquela manutenção. Quem né? sabe fazer com nota fiscal e provar que que o fornecedor que foi lá fazer a manutenção sabia fazer e fez da forma adequada, porque a manutenção tem regras para fazer, tem toda Sim, um conhecimento técnico, tem né? que ter, Exatamente. tem que ter. Até no manual nós estabelecemos quem é o responsável por fazer cada manutenção preventiva. Tem equipe especializada, tem uma equipe lista de capacitada, fornecedores tem ali. o zelador da própria edificação, porque, por exemplo, uma limpeza de calha. Uhum. Ele pode fazer, desde que ele tenha os treinamentos de altura e afins, que isso hoje em dia, como é tudo terceirizado, as pessoas já vêm com esses treinamentos. Então, enfim, a gente delimita também coisas que o próprio usuário pode fazer. Uma inspeção visual no rejunte. O usuário pode fazer, ele não precisa contratar um técnico. Uma pessoa leiga consegue ver se um rejunte está soltando ou não, se eu tenho uma fissurinha na parede ou não, né? Legal. Mas eu quero que você fale do grupo de manutenção, até da origem dele, né? Surgiu a partir ali de uma série de problemas que a gente estava observando nas obras, né? E o Sinduscom Paraná Oeste muito atento a isso, né? E muito atento a essas demandas que foram surgindo. Aí veio a ideia do grupo de manutenção e hoje ele está consolidado no sindicato. Então, fala um pouquinho sobre ele. A ideia surgiu dentro do Comitê da Indústria Imobiliária, que é o CII, aqui dentro do Sinduscom, porque justamente temos uma demanda muito grande de manutenções pós-obra, né? Assim como em todo o Brasil nós sabemos que tem. E aí, nós estávamos pensando como que podemos nos unir e nos ajudar. Por quê? Eu com a minha empresa, atendo a gestão de manutenção pós-obra. E atendo várias construtoras aqui de Cascavel. Porém, as outras construtoras estavam se debatendo sozinhas para resolver problemas que nós já tínhamos a solução. Internamente ali, né? E aí, eles já tiveram problemas que nós não sabíamos como resolver. Então, unimos forças com todo o setor, com todos os associados do Sinduscom, com um apoio excelente do Dr. Sandro, que traz para nós todos os balizamentos jurídicos, e nós levamos os parâmetros técnicos. Temos encontro a cada 2 meses, aberto a todos os associados, né? Aberto ao público em geral também, mediante uma inscrição, que nós trazemos temas relevantes que estão em alta, né? No momento. Já trouxemos itens específicos sobre a atualização da norma de garantias quando ela lançou, então trabalhamos em vários encontros com isso. Trabalhamos sobre custos de manutenção pós-obra, porque é algo bem relevante e bem exorbitante. Então, nós partilhamos muita experiência. Então, abrimos o livro de cada construtora, nós aqui, e nos ajudamos para que a gente possa se fortalecer e não só corrigir, mas vir também através do grupo de manutenção pós-obras com um movimento de prevenir. Agora, esse ano, nós estamos trabalhando com a prevenção, que é trazendo temas técnicos com especialistas da área, para que nós possamos ensinar nossos técnicos que estão executando obras, para que eles façam boas obras, para ensinar nossos projetistas a fazer bons projetos e evitar problemas de pós-obra. Bom, mais uma vez o Sinduscom Oeste na vanguarda aí do seu tempo, né? Sempre um passo à frente, né, Vinícius? Essa preocupação da criação do grupo de manutenção pós-obra foi maravilhoso, né, Vanessa? As pessoas, assim, estavam realmente perdidas no quanto era importante aí a questão da observância, das garantias, e mais a questão Bom, tinha consultora que não sabia nem que tinha mudado a norma, né? Que ainda estava pensando em coisas que nem existe mais, e essa aproximação do Sinduscom através do grupo com o associado trouxe aí uma visão maravilhosa, fantástica mesmo para esse universo das garantias, que é o calcanhar de Aquiles das consultoras, né? E até essa nossa união de construtoras dentro do Sinduscom,
auxiliou muito porque muitas construtoras que eram associadas não entregavam um manual. Então, nós fizemos encontros específicos de manual para tratar sobre isso. Um encontro que foi muito importante foi o encontro de documentação. Sim. Nós tratamos as documentações pré, durante e pós-obra que resguardam ambas as partes de qualquer vício que possa aparecer futuramente. Temos o laudo de vistoria cautelar de vizinhança, que ele é obrigatório de ser feito antes de iniciar a movimentação em um canteiro de obra. Inclusive a obra pública, né? Exatamente, porque toda movimentação de canteiro, de obra, pode gerar danos nas edificações. E nós temos até em lei que a gente não pode causar o dano a algo já existente. Isso aí. Então, a vistoria cautelar de vizinhança é muito importante. Mesmo que o existente não tenha seguido normas, que ele não tenha qualidade, você não pode gerar uma ação que gere um dano. Exatamente. Você ganha ou perde uma ação por conta do laudo. Pela falta do laudo. Então, nós tratamos sobre o laudo de vizinhança, tratamos sobre a documentação técnica da entrega, que é o manual do proprietário, com o plano de manutenção, com os prazos de garantias. E também algo muito importante que conversa diretamente com a nova norma de garantias, que é a vistoria de entrega de obra. É preciso, principalmente incorporadoras de unidades habitacionais, edifícios e afins, é muito importante ter um técnico entregando a edificação e testando tudo com o usuário no momento da entrega, porque, igual falávamos antes, a nova norma de garantias, ela traz uma tabela de garantias do que perde a garantia no ato da entrega. Então, uma fissura no meu revestimento cerâmico perde a garantia no ato da entrega, porque é um vício de fácil constatação. Um leigo pode constatar. Uma falha no alinhamento da porta, se eu abro a porta e ela enrosca, é no ato da entrega, porque é fácil de constatar. Um trinco que está caído, porque senão depois vira algo de uso, né? Então, é algo bem delimitado e é bem importante que seja constatado no ato da entrega para que se possa fazer essa manutenção e aí entregar novamente para o cliente 0 quilômetro. Né? E para ver o quanto é sensível, né? E tem que estar atento a essa questão da vistoria técnica. Eu tenho um caso lá, um processo, em que foi feita a entrega técnica e a pintura você vê nesse momento, né? Exato. E o adquirente lá, o consumidor, enfim, que comprou a unidade, alega que que ele não constatou no momento, mas porque no dia não tinha claridade suficiente para ele detectar. Estava meio escuro o tempo ali e tal, e a luz. Ele falou, pois na hora eu não vi, porque a luz não estava boa, mas agora eu vi. E tá lá, estamos discutindo isso aí. Sim. Para ver como pode ser. Na verdade, para mim, toda essa conversa, ela só serve para mostrar que ou a gente está por dentro disso, né, ou de tudo que envolve essa questão de norma de garantia, ou a gente está lascado, né? Bem preocupante. A gente está, assim, numa situação que ou você está atento, ou você instrui bem o seu usuário, ou você entrega os manuais, ou você ensina, ou senão o risco passa a ser muito grande. E as obras mudaram muito, né, Vinícius? Você tem hoje em dia automação. Quando que você ia se preocupar com a automação? Tempo atrás, agora as pessoas compram o imóvel com automação, e a automação é cara e ela pode dar problema. Talvez o usuário não saiba usar muito bem, é a coisa mais fácil. A própria introdução dos carros elétricos agora, lógico, ela vai gerar assim, impactos nas edificações, do cara achar que pode usar lá para carregar sob qualquer demanda de carga energética lá. E não, tem que entender essa edificação, ela pode fazer uso daquilo ou não, né? Toda a questão dos cabos lógicos, óticos e lógicos do imóvel. Hoje é tudo LED, são coisas sensíveis, né? E caras, então... Bacana. Bom, ficaríamos aqui horas falando novamente, né, sobre o tema. Eu acho que é um tema que ele é objeto de debate constante aqui no sindicato, pelo grupo de evolução, pelos outros trabalhos. Mas a gente tem trouxe aqui uma conversa bacana. Então, desde já eu vou agradecer novamente o Sandro, a Vanessa, agradecer nossos patrocinadores, ao Sistema FIEP, a Construtora JL, a Chimansky Fábio e a Pedral Imóveis, que estão junto conosco. E para a gente concluir o nosso episódio, gostaria que o doutor Sandro deixasse as suas últimas contribuições.
de fé e esperança para os nossos ouvintes. Vinícius, bom, a gente mais de qualquer coisa quer ser útil, né, a quem está assistindo, ao associado do Sinduscom e o não associado que faz parte desse universo. A gente quer trazer aí uma sensação de pertencimento às construtoras, aos associados, que saibam que o Sinduscom é um grande parceiro, que quer colaborar, quer trazer debate, quer fomentar o diálogo. E sempre que convidados a aqui estaremos dentro aí das possibilidades do que a gente tem condições de opinar. E muito obrigado pelo espaço e contem sempre aí com a gente. Muito obrigado. Vanessa, suas palavras e como é que o pessoal te encontra na tua empresa, fala como é que te encontra nas redes sociais e fala um pouco mais aí. Obrigada, Vinícius, mais uma vez pelo convite, foi muito legal. Eu sabia que nós íamos nos alongar e claro que sempre fica faltando falar alguma coisa, mas acredito que foi muito produtivo, temos muito a contribuir e também muito a aprender. Aos nossos associados, fica o convite para que vocês participem dos nossos grupos de manutenção pós-obra e aos nossos não associados que estão ouvindo também, né? Temos essa flexibilidade e podemos abrir também aos demais. As minhas redes sociais da empresa é @StudioEng, tanto no Facebook quanto no Instagram. Por lá você pode nos chamar, tirar dúvidas, pedir uma visita, que vamos até o local. Nosso intuito é realmente ajudar, zelar pelas vidas e pelas edificações que elas habitam. Que legal! Muito obrigado a vocês dois novamente. Obrigado por ter assistido mais um episódio aqui do Sinduscast. É um grande prazer fazer estes encontros. Eu acho que todo mundo que senta aqui aprende. A gente, mais do que falantes, a gente acaba sendo ouvinte, né? E aprende muito sobre os temas que estão aqui sendo debatidos. Se você também gostou, também absorveu conhecimento nesse episódio, eu vou pedir para que você compartilhe esse vídeo, compartilhe esse episódio, para que mais pessoas possam assistir e estar atentos a tudo isso que é debatido aqui dentro do Sinduscast. Muito obrigado e até a próxima.